Qual que é o processo que hoje a gente passa na vida? Como passar por esse processo? Como dar a volta por cima, mesmo quando você está com muita dor, quando você está no desespero de não saber para onde ir. A nossa vida é um eterno quebra-cabeça, é um eterno encaixe, é um eterno olhar para tudo. Bom dia, Ed! Sejam bem-vindos! E justamente hoje, no dia 12 de julho, que é um dia tão especial para mim e para você também, porque o teu dia pode ser maravilhoso dependendo do que você está alimentando agora. A gente começa a olhar justamente para isso. O que a gente alimenta da nossa mente? O que a gente traz para a nossa mente o tempo inteiro como verdades? E essas verdades, elas fazem você amar o processo ou elas fazem você odiar esse processo? Ou fazem você excluir esse processo da sua vida? Hoje, aos meus 43 anos, com muito orgulho, 43 anos eu brinco aqui, todas as manhãs eu tô aqui desde o dia 26 de abril, que são 43 anos com um corpinho de 20, mas existe um processo para tudo. Não existe um botão mágico, não existe um projeto pastel que você vai lá e pede na pastelaria, aquele projeto dos seus sonhos, e ele frita em 5 minutos. Não existe para as coisas melhores da vida algo instantâneo. Existe sim, para cada fase da nossa vida, um determinado processo. Para cada fase, um determinado desafio. Já pegou seu café hoje? Então sejam bem-vindos ao replay também dessa live, quem vai assistir depois. Quem não me conhece, eu sou Márcia Palma de Souza Yoshitoshi. Sou filha da Marilena de Gibrail e por muito tempo eu vim trabalhando em mim vários processos meus para justamente mudar a forma de entrega do que eu vim fazer aqui. Eu gosto de ir além em relação a isso porque é uma entrega diária. A gente não está aqui simplesmente pela gente, a gente está aqui para servir um todo, servir um sistema. Nós fazemos parte de um todo. A nossa vida, a minha vida, a vida de quem está aqui, a vida de quem está chegando, é de um todo. É um todo que faz parte de um meio, de um universo. E qual que é a nossa presença nesse todo? Amar o processo, ela vai muito além, porque ela faz você enxergar aquilo que você pode dar de melhor e pode contribuir. O objetivo dessas lives é muito mais do que ficar aqui nesses 30 minutos, desligar essa câmera e daí seguir minha vida. Uma, porque eu deixo esse trabalho aqui salvo. Eu considero que esse trabalho pode ser útil para alguém. Porque a minha dor talvez seja a mesma dor de alguém que está passando por algum processo muito difícil. Os processos, bom dia, vêm para somar. Os processos, eles vêm para lapidar cada aresta nossa. Mas eles são muito doloridos de ser encarados. A primeira vontade quando a gente está dentro de um turbilhão é sair correndo desse turbilhão. É sair correndo desse turbilhão e deixa eu respirar um pouco. Deixa eu entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo comigo. Eu lembro quando eu brincava de boneca, a minha mãe entrando aí. E eu lembro que eu brincava lá atrás com a Barbie, e a minha Barbie era uma Barbie extremamente bem sucedida. Era uma Barbie já empresária, mãe de 3, e eu brincava lá com as minhas coisinhas. Eu imaginava que essa vida era muito redondinha, a vida no futuro. Que eu escolheria uma profissão lá aos meus 7 anos, aos 6 anos, eu pensava em algumas profissões que eu gostaria de ter, que eu escolheria essa profissão e bastaria me formar e estava tudo feito. Mas a vida não é assim. Justamente é um caminho, é um longo percurso. É um percurso que ele vai somando de vários obstáculos, interfaces, conquistas, perdas, renúncias, dificuldades, problemas. Mas tudo isso faz parte de um processo. Um processo que você, para virar uma borboleta,
Precisa sair da zona da lagarta. Precisa passar por esse processo. Precisa entender que esse processo não está aqui para te destruir. O processo está aqui para te dar um up na sua vida, dar aquele gás na sua vida, dar aquele... vai para essa direção. O processo é apenas um processo de passagem. Muitas pessoas ficam procurando, eu quero ser feliz quando eu tiver algo, eu quero fazer tal coisa depois que os filhos crescerem, eu quero fazer isso, eu vou primeiro me separar, depois eu resolvo minha vida. E daí não passa pelo processo. Ou se separa e vai curtir a vida doidado e não curte o processo que precisa ser passado. Existem processos de dor e processos de amor que são processos curativos. O primeiro vem a dor muito forte. A dor faz parte desse crescimento. Mas aí o que você faz com essa dor? Você tem duas opções nesse processo. Ou pegar essa dor e levar ela consigo em mágoa, em rancor, em discórdia, aquele sentimento que você perdeu tempo. Eu vejo muitas pessoas quando vão conversar comigo, estão prestes a se separar, até se já se separaram. Eu não quero mais perder meu tempo. Eu não quero mais perder um dia da minha vida. Só que existe toda uma dor na tomada de decisão e nesse processo, que quando esse processo é carregado com tanta dor, a chance de ele continuar doendo e reverberando por muito e muito tempo é muito alta. O ideal dos mundos era que a gente trabalhasse as coisas com amor, mesmo no processo de dor. Quando a gente exclui isso da vida, isso até é uma lei da própria constelação familiar. Quando você exclui as coisas da sua vida, eu não quero mais isso, então eu vou excluir o relacionamento com esse, com esse, com esse. Eu brigo demais com tal pessoa da minha família, eu excluo também. Não quero mais contato com essa pessoa, é melhor eu viver longe. Quando você exclui isso, o processo vem e te pega de novo. Vem em outra forma, para continuar doendo para você. Tudo que você exclui, volta e te pega em outra área. Justamente para você olhar para aquilo não como exclusão, mas que aquilo foi necessário para o seu crescimento. Aquilo que você passou foi necessário para você estar onde você está e dar outro passo. Aquela dor que alguém causou em você, era para ela e era para você. O que você aprendeu com aquilo? Foi injusto? Talvez tenha sido. Não foi legal? Não foi legal. Não queria ter passado por isso. Mas quem é a pessoa hoje depois que passou por aquilo? Faz sentido isso para você? Comenta qual a maior dor que você está passando hoje. Qual que é a maior angústia que você tem hoje? Que está deixando às vezes você de cabelo em pé, tendo dificuldade de lidar com as coisas da vida. Aquele livro da vida de 2 páginas, que um dia está tudo bem, no outro dia está tudo mal, ele tem 2 páginas somente. Um dia está tudo bem, no outro dia está tudo mal. E um dia volta a estar tudo bem, e no outro dia volta a estar tudo mal. Faz parte da vida esses idas e vindas. O que o processo não quer é que você desista e traga aquele sentimento de eu não vou dar conta, não é pra mim, deixa eu mudar, deixa eu sair da frente e deixa eu ir direto para algo novo, sem passar pelo processo. Se você quer uma mudança efetiva na sua vida que venha lá de dentro, esse processo tem que ser aceito com carinho. Esse processo tem que ser aceito, entregue e feito com o maior carinho possível. Porque só assim ele vai te dar algum fruto daquilo que você está entregando. Faz sentido isso para você? Comenta aí comigo. Eu lembro bem quando eu pensava e sonhava com essa vida feliz e os percalços foram vindo ao longo do caminho. Foram vindo várias escolhas que me levaram a determinados lugares. Tá travando, voltou. Vamos ver se voltou. Voltou? Voltou. Justamente quando você acaba e percebe que tudo aquilo foi necessário em algum momento.
até as maiores adversidades. Atrás das maiores conquistas que as pessoas tiveram estão os maiores problemas que elas passaram, coisas que elas superaram. Existe um processo para tudo e um propósito acima de qualquer outra coisa. Hoje eu não vejo outra explicação na minha vida se não foi exatamente que tudo foi exatamente arquitetado. E olha que eu também sou arquiteta, viu? Mas arquitetado por ele para as coisas acontecerem exatamente da forma como aconteceram. Desde o momento que eu saí do Rio Grande do Sul, há quase 20 anos, quando eu me formei lá em arquitetura, na escolha que eu fiz profissional, aos anos que me levaram a entender sobre as dinâmicas das famílias, a dinâmica dos gostos, dos desejos das pessoas, da vontade das pessoas de ter uma sala, um ambiente legal, a sua casa legal, mas estarem emocionalmente destruídas por dentro, estarem emocionalmente perdidas, ansiosas demais, com dores físicas, muitas vezes doentes, com crises, altas crises de doença, e tentando fazer uma casa linda, com problemas que um filho não falava com a mãe, de separação, de exclusão da vida, uma verdadeira confusão no seu ambiente familiar. Porque os nossos relacionamentos, eles vêm justamente no meio que a gente vive. Eles não vêm com a planta, eles não vêm com o cachorro, com o gato, para você resolver. Cachorro, gato, planta são coisas que Deus nos deu para a gente contemplar e aproveitar a vida. Mas os relacionamentos que impactam diretamente no nosso crescimento são com as pessoas mais próximas. Porque nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, mas a gente vai ouvir o que a gente precisa. E daí a gente vai acompanhando os decorreres da vida. E a cada 7 anos existem ciclos diferentes na nossa evolução. A antroposofia estuda isso como setênios. Os setênios, a cada 7 anos, a sua vida passa por grandes transformações. Tem até a crise dos 7 anos do casamento. Existem várias pessoas que falam dos 7, foram 7 dias que foi feito o mundo, existem 7 planetas, existem 7 dias da semana, existem 7 metais. O número 7 já é um número extremamente espiritual. E daí vem os 7 anos, a cada 7 anos algo acontece muito forte na sua vida, que faz você estar em outro momento da vida. Os primeiros 3 setênios que a gente fala lá do nascimento, do crescimento, da adolescência, e depois você começa a se formar, existe uma forma de amadurecimento do corpo. Depois é um amadurecimento da alma no segundo setênio. E o terceiro é do espírito. E daí o terceiro do espírito vai até o final da vida. E ontem eu acabei de descobrir que eu há 1 ano estou no terceiro, que é no espiritual para o resto da vida. É um desenvolvimento massivo da sua parte espiritual de querer entregar ao outro o que tem sentido para você, o que é verdade para você. Você não precisa mais ter a aprovação das pessoas, ter que dar satisfação para os outros, que isso é vivido dos 28 aos 42, a gente vive isso intensamente. A gente vive nessa ânsia de querer ser alguém para alguém aprovar a gente para ganhar selinhos, para ganhar seguidores. Não. Depois que você passa dos 42 para 43, você entra nos últimos setênios da sua vida, onde vem essa necessidade de entrega, de ter o que você tem, as mudanças que você teve, colher isso e isso ser melhor servido à humanidade. A mulher acontece alguns ciclos antes, o homem é um pouco depois. Mas as grandes transformações da nossa vida acontecem exatamente de 28 anos até os 42. Existem crises aí, crise existencial, crise de identidade e crise de autenticidade. Eu passei por essas crises. Aos 28, eu tive uma primeira separação. Eu não sabia exatamente quem eu era. Foi a crise de identidade. Hoje eu observo exatamente os setênios na minha vida. Essa foi a primeira crise. Eu não sabia quem eu era. Eu era alguém que era casada com, que era filha de, que não sabia mais quem eu era.
Eu tinha me perdido e nem filho eu tinha na época. Aos 35 veio os filhos e daí veio a segunda crise. Porque a mulher depois dos filhos, ela é uma outra pessoa que ela tem que se descobrir novamente. Ela precisa lidar com essas emoções, com questões que vêm da família, que vêm da relação dela com a mãe. E ela traz isso aos 35 anos muito forte quando é mãe, ou aos 35 ou depois da maternidade. Essas ligações que você teve na infância, porque são reflexões existenciais. E você existe para quê? Por quê? E aonde você está? Era essa a minha interrogação. Inclusive tem até um livro, deixa eu ver se ele está aqui, que eu gosto muito, que eu já falei várias vezes sobre ele. Que é justamente isso, uma vida com propósitos. Para que estou na Terra? Justamente nessa crise existencial, que para mim ela começou aos 35 anos e foi até os 42, uma crise existencial e de autenticidade, ela veio muito forte querendo mostrar isso. Querendo mostrar o que eu estava fazendo aqui, por que eu estava fazendo aqui. Essas minhas relações da infância, novamente vieram muito fortes para serem curadas. E daí você tem escolhas sempre no caminho, como eu falo. Ou não querer enxergar isso e ficar tapando o sol com a peneira, depois eu olho, depois eu vejo. E daí aquilo que era pequenininho, que você suportava, um dia vira uma dor enorme e você despeja tudo. E você pode justamente acabar com a sua vida. Não literalmente com a sua vida, você vai lá, né, e comete alguma coisa, mas você pode acabar com a sua vida de tomar alguma decisão, que não era a melhor decisão no momento, mas por você estar tão confusa e perdida, você acha que a única decisão é excluir tudo. Excluir as pessoas e começar do zero. Quem nunca teve essa sensação? Eu quero excluir tudo, vou dar um basta em tudo e vou começar do zero, como se tivesse um botãozinho de Ctrl Alt Del, né? Eu vou resetar minha máquina. Vou resetar, vou descer aqui e vou dar um gás para começar minha vida novamente. Mas vai resolver o problema? Ou vai te causar outro problema? Fugir desse processo. Os setênios são processos. Meu bebezinho está ali no primeiro setênio dele. A Laís, o Davi, ela já está saindo do primeiro setênio, ela está mais um ano no primeiro setênio, que é uma formação forte aí de personalidade. E o Davi já entrou no segundo, ele já está com 8 anos. Então eu percebo exatamente cada processo deles aqui, como eles estão vendo o mundo, o que eles estão formando de crenças, o que eles estão formando de valores. E se a gente não cuida do nosso processo como pais, como adultos, porque a gente influencia no restante, a gente influencia nessas novas gerações. Mesmo que você não tenha filho, talvez você seja tia, você seja tio. E se você não tiver filho e estiver convivendo com alguma outra criança, ela está justamente espelhando no seu comportamento. Ela está observando exatamente o seu comportamento para afirmar os valores dela. Nós somos exemplos de tudo para essas crianças. E me doeu muito quando eu fui na igreja nesse final de semana, quer dizer, foi na quinta, sexta-feira passada, onde eu estava lá com as crianças num grupo de férias, e eu vi o ar de algumas crianças que eu estava conversando lá, enfim, algum ar de tristeza, de dor, e a gente percebe que existem várias famílias aí em crise. E mesmo que às vezes estão lá na igreja, elas estão em crise dentro de casa. Inclusive porque eu tinha conversado com a mãe dessas crianças e ela contou da crise do casamento. E o quanto aquilo estava reverberando nas filhas, e dava para ver no rostinho delas. Aquilo foi tão dolorido, porque aquilo poderia ter passado com a minha família. E foi uma decisão que eu quase tomei, porque eu não estava suportando viver naquele processo da minha crise existencial. Mas aí existem aquelas coisas que você quer dar conta sozinha, sozinho. Eu dou conta sozinho, eu dou conta sozinha. Não, é só uma fase que passa, é uma fase que passa. Mas o detalhe não é uma fase que passa, mas como você passa. E você supera, que faz toda a diferença. Porque você passar por essa crise, por essa fase e entrar em outra depois, talvez não foi a melhor escolha. Você tomar uma decisão e depois essa outra reverberar em várias outras coisas ao seu redor,
ferindo outras coisas ao seu redor, e você achar ainda que aquela foi a melhor decisão que você tomou, talvez não foi a melhor decisão que você tomou. Hoje, se existe uma coisa que eu posso falar no meu aniversário aqui, os 43 anos, se tem algo que realmente mudou na minha vida, foi quando eu entreguei a minha vida para Deus. Só eu sei o dia que eu fiz isso. Às vezes eu choro aqui, né? Mas hoje é um dia especial porque faz acontecer várias coisas na minha mente, lembrar de várias coisas que aconteceram, e desde manhã eu acordei cedinho, mesmo dormindo extremamente mal essa noite, porque o Kenzo acordou às 3 da manhã e foi dormir às 6. Mesmo com toda essa muvuca do bebê acordado de madrugada, eu acordei às 6, fiz meu exercício. Quando eu terminei meu exercício, eu fiquei ali, no meu canto, e analisando todas as fases que passaram da minha vida. E se tem algo que realmente eu procurava desde os 28, ou talvez a minha vida inteira, era algo que me preenchesse meu espírito. Porque não adianta só você nutrir seu corpo, comprar uma roupa bonita, fazer uma casa bonita, ter um carro bonito, ser extremamente um executivo, uma executiva de ponta, se a sua mente, a sua alma, o seu espírito não estiverem bem. Tem muita e muita gente doente. Tem muitas e muitas pessoas ansiosas por ajuda, ansiosas por uma palavra, porque não sabem enfrentar nenhum processo. Elas podem até ter 50 anos, 40 anos, não importa a idade. Mas foram tantas dores acumuladas durante os processos da vida, dessas crises, foi tanto tapete colocado em cima daquela poeirinha, aquele quarto de bagunça que você foi lá e colocou tudo, e um dia eu abro, que o dia que ele abre, cai tudo em cima de você. E quando cai, se desmorona e te desconecta de tudo. E daí quando você vê, você quer tomar alguma decisão ainda mais maluca, lá. Eu não tô aqui para julgar a decisão de ninguém, ao contrário. Eu tô aqui para mostrar que os processos precisam ser respeitados e amados. Por que amar o processo? Amar, se eu vou amar esse momento que eu tô passando de sofrimento? Sim, é isso mesmo que você tá ouvindo. A sua dor só será curada com amor. A sua dor só será eliminada da sua vida ou transformada na sua vida, nessa borboleta, se você colocar amor sobre ela. É uma forma de olhar para o que está acontecendo agora na sua vida. Não importa qual é a dor. Importa a forma como você enxerga ela, que ela vai te dar algumas saídas ou não. Quando eu fui lá naquele processo que eu estava querendo excluir tudo, que eu não aguentava mais, ali em 2020, ainda reverberando os meus 40, nas minhas crises, 41 anos, 40 para 41 anos, reverberando aquela minha dor, aquela minha crise existencial, que eu não aguentava mais, que eu não entendia quem eu era, o que eu deveria fazer da minha profissão, que meu casamento não tinha mais conexão nenhuma, que eu via os meus filhos sofrendo, e a gente trancafiado ainda no momento de pandemia, com tanta gente morrendo, era muita dor naquele momento. E foi exatamente naquele momento que eu coloquei meus joelhos no chão e fiz a entrega da minha vida para Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Eu não tenho mais força sobre isso. Eu sou humilde de dizer que chega, eu cansei de querer controlar minha vida. Eu quero que você controle, eu permito que você controle, eu entrego que você controle. Foi a maior virada de chave desde que eu me conheço por gente. Foi entender de quem estava na frente, quem estava olhando para todo esse processo e dizer, agora sim ela entendeu qual que é a chave. Agora sim ela entendeu qual que é o caminho. Agora sim ela está pronta para enfrentar esse processo e para onde eu estou determinando. Aí eu entendo que naquele momento, quando eu tirei todo meu ego e orgulho de lado, que eu coloquei o amor dele sobre a minha vida,
Foi exatamente naquele momento que eu consegui ter um olhar sobre aquilo sem julgamento, sem crítica, sem dor, sem mágoa, sem rancor. E estava doendo muito, porque a outra parte tinha desistido, não queria mais. Estava já procurando advogado para sair de cena. E naquele momento que eu não tinha mais nada, era só realmente um milagre dele sobre a minha vida. E foi exatamente isso que eu presenciei. Então hoje, quando eu vejo esse meu caminhar dos 40, exatamente de 2019, que foi o auge de todas essas crises, e quando você lê os setênios da vida, que realmente esse terceiro setênio de crise de autenticidade, ele vem muito forte. É onde mais as pessoas se mostram insatisfeitas com as coisas. Querem mudar sua profissão, querem mudar o seu marido, ou querem mudar de marido, de esposa. Querem mudar as coisas porque não aguentam mais viver naquela vida que não tem sentido. Mas aí, o que eu volto para você é: aonde que você está colocando o seu processo? Na mão de quem? Somente na sua? Somente no seu controle? Somente no que você é capaz de fazer? Porque a gente não tem controle sobre o outro, mas ele tem sobre nós. E ele sabe qual que é o melhor caminho exatamente para você, para mim. Deus me deu não o que eu queria que as coisas acabassem no passe de mágica. Eu queria que eu falasse assim: vamos resgatar o nosso casamento, e ele viesse de braços abertos, me trouxesse flores, me trouxesse joias, me convidasse para viajar, para ter um final de semana, inclusive fora do Brasil. Era o sonho, né? Era o sonho de consumo. Agora que eu decidi que eu quero ele de volta, ele vai vir com os braços abertos. E não foi assim. Deus só me deu o norte. Esse é o caminho. Você vai resgatar sua família. E foi me dando cada vez força quando eu pedia como. Como que eu faço isso que eu não estou suportando? Deus me mostrava. Como que eu faço isso que eu não estou mais aguentando? Eu saí do poder de controlar tudo e coloquei Ele na frente de todas as minhas ações. Ontem, quando eu falei sobre vamos sair, vamos criar algo novo, eu trouxe muito isso de você, o que você está no controle. Eu falei sobre 5 coisas, tá salva no meu feed lá. 5 coisas que fazem você sair do lugar para conseguir algo diferente na sua vida. E uma delas, que eu até ainda fiz só um post sobre aquela frase, é: não tenha um plano B. Porque quando você tem um plano B na sua vida, é como se você dissesse para você mesmo que você não vai conseguir o A. É como se você validasse que você não é capaz de conseguir o A. Então você já tem uma rota de fuga. Não tenha fugas. Encare, ame esse processo. Não fuja do que é para você. Cada coisa é proposital na nossa vida. Cada momento ele é único e necessário para a gente dar aqueles upgrades, subir de nível. E quanto maior essa dor, maior é esse diploma no final. Quanto maior esse processo, mais vai te fortificar. Pergunta para qualquer pessoa que já passou por inúmeros processos na vida. Pessoas que faliram inúmeras vezes e depois se tornam milionários. Pessoas com casamento que estava arruinado, que foi o meu caso, e hoje vive um casamento. Vamos almoçar junto hoje no seu aniversário? Vem almoçar comigo, com carinho. E a gente não tinha nenhum olhar sobre o outro mais. Mas eu precisei enfrentar esse processo. Amar esse processo. E entender de quem que estava nesse controle desse processo. Era só eu? O que Deus coloca na sua mente, no seu coração, você tem capacidade de ter nas mãos. É o que eu venho dizer para você hoje. Hoje é um dia extremamente especial para mim. É o dia dos meus 43 anos. Mas muito mais do que isso,
Ele é um dia que eu entendo realmente cada significado de cada minuto de estar aqui. Cada minuto de estar aqui contribuindo com alguma mensagem, com alguma coisa que vai fazer você voltar para o eixo. Você não precisa passar por dor. Se algo hoje acontece na sua vida que você não está sabendo enxergar, é o momento de você olhar por um outro ângulo. É o momento de você permitir novas coisas entrarem, novas pessoas falarem, novas pessoas ou novos fatos te cercarem. Permita e aceite e ame essas pessoas que estão chegando para você, mesmo que você não queira ouvir o que elas têm para te dizer. Por muito e muito tempo eu não queria ouvir o que as pessoas me falavam, porque eu tinha preconceitos e pré-julgamentos sobre isso. Eu não queria ouvir as pessoas falando para mim que eu teria que procurar a palavra de Deus para salvar meu casamento. Eu achava que é sempre assim. Eu falar de Jesus, trava essa live na hora. Eu não queria ouvir. Porque na minha mente, na minha cabeça, essas pessoas queriam fazer uma lavagem cerebral em mim. Só que Deus foi maravilhoso. Ele colocou várias pessoas, não foi uma. Foi todas, exatamente todas as pessoas que eu tinha convívio, para me mostrar o caminho. De diversas formas. Você não vai acreditar. A manicure, a depiladora, a cabeleireira, todo mundo que me rodeava. As pessoas que vinham na minha casa para ajudar com as crianças. Já estava sendo preparado um outro mundo para mim, para eu me abrir, para eu entender, para eu entrar e permitir. Mas talvez hoje você não permita nada na sua vida. Eu não estou falando para você permitir algo que você... Só estou falando para você abrir um pouco a sua mente e tirar aquelas crenças que limitam você de amar o processo. O que limita você é você mesmo. O que limita você é a sua mente que mente para você que esse processo veio para te destruir. Esse processo veio para provar que você não é bom. Esse processo veio para você para provar que você não é bom o suficiente, que você precisa fazer outras coisas. Que você precisa de mais cursos, de mais isso, de mais aquilo, de ter isso, ter aquilo, ou que você precisa desistir, ou vem para provar para você que você não termina tudo que você começa. Eu falo o contrário. Eu falo para você, ao invés de contar isso para você, você contar outra história. Eu amo o que está vindo, porque isso vai fazer parte do meu crescimento. Eu amo essa dor, porque essa dor vai me tornar uma pessoa melhor. Obrigada, Senhor, por essa dor. Essa dor é um presente no meu presente. É um presente nesse momento que eu estou passando. Se eu estou passando isso, eu estou merecendo isso. E se isso veio para mim, é porque eu tenho plena capacidade de passar por isso. Essa foi a visão que eu adquiri ao longo desses anos, mais ainda depois do meu casamento, e para mim é que mais tem sentido, quando eu vejo todas as histórias das pessoas. Ame sem julgamento esse processo, curta, pegue ele para você, coloque no seu coração e traga uma nova visão para ele. Vai ser muito mais leve a sua vida. Você vai voltar a sorrir mesmo no meio da dor. Porque quanto mais energia você trouxer ruim para aquilo que está acontecendo, mais você não vai ver solução. Pessoas que reclamam não veem solução. Porque reclamar já vem da palavra, reclamar é você pedir que aquilo aconteça de novo. Clamar é pedir, clamar é implorar. Quando você reclama, você joga toda aquela situação para mais alto acima. Vem mais que eu quero mais disso. Faz sentido isso? Não faz sentido. E por que tantas pessoas reclamam? E essas mesmas pessoas que reclamam, com certeza não têm resultado. Porque o reclamar não vai trazer resultado nenhum. Agir, sim. Então, essa é a mensagem do dia 12 de julho de 2022. O dia mais lindo do ano pra mim. Hoje eu faço 43 anos, eu queria te dar essa mensagem de amor. Amar o processo é você colocar você em primeiro lugar, você com amor,
Porque existe um mandamento lá, né? A gente só ama o outro se amar a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. E aí? Então ame o que é pra você. O que é pra você e ponto.